Ei, Eu Ana. acho que é porque a Bíblia quer me ter de convidada. Eu vou ser entrevistada hoje sobre ciência urinária e ela vai perguntar tudo, todas as minhas dúvidas. Olha, os meus amigos estão me mandando aqui perguntando porque eles não estão conseguindo ver a live. Então, eu vou mandar para todo mundo rapidinho, gente, para o pessoal ver que a gente está aqui. Porque o pessoal estava esperando de lá, do meu Instagram. Enquanto, enquanto o pessoal Então, vem chegando aí, fazer um comentário que você tá toda aí no verão, toda colorida, toda pelada, e aqui a gente tá entrando no inverno, que eu já coloquei o cachecol, tô tomando um chá, né? nossa, não, eu tô morrendo de calor, tá um sol danado lá fora. Aqui a gente tá começando o verão. Gente, o problema é que eu não tô conseguindo encontrar. A moça acabou de me mandar. Aqui, ó. Pronto. Mandei aqui. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Coloquei essa musiquinha assim, né? Não sei se vocês conhecem a música do Odário. Sim. Olha, inclusive, gente, obrigada a todo mundo que está entrando. Oi, Sulamita, obrigada por entrar. A gente teve um problema técnico para fazer do meu. Aí estamos fazendo aqui do Instagram da Bija. Seja muito bem-vinda. E, ai, que legal, que animada que eu estou. A Leide está aí, Samuel, todo mundo já entrou. Tô animada principalmente porque a primeira live com a Bija, gente, vocês vão conhecer essa mulher odarizante agora, mas é muito incrível a história dela. A gente já falou na outra live. Para quem não sabe um pouquinho, ela pode até dar uma recapitulada. Mas o que é legal disso tudo é que ela traz esse conhecimento sobre o Tantra de uma maneira bem leve, para que todo mundo entenda realmente sem os mitos, sem aqueles preconceitos e tal. A gente tá falando, né, do... Eu tô aqui, tipo, dá pra ver, olha, blusinha, calor. Aqui são 5 horas da tarde, aí para vocês, né, 9. E é interessante, né, a gente perceber essas mudanças, mesmo que tá todo mundo nesse planeta maravilhoso. Maravilhosa mãe. Olha, É minha mãe. É minha mãe. Adorei. Oi, Ei, filha, seja mãe. bem-vinda. É maravilhosa porque é sua filha, né? Eu falei que a Bia é essa mulher maravilhosa. Tenho certeza que a senhora também é. Então, obrigada por trazer essa pessoa, assim, para o mundo. Viu? Gente, estou muito feliz também, porque para quem não me conhece, quem está aí no Instagram da Bija, meu nome é Ana Clara Ottoni. Onde você mora, Ana? Eu moro na Califórnia. Estou aqui em Long Beach, na terra do Snoop Dogg, para quem conhece. Aqui a gente está começando o verão ainda. E o que eu ia falar, gente? De explicar um pouquinho para quem não me conhece. Sou jornalista, moro aqui há 4 anos na Califórnia, vim para fazer meu MBA, me apaixonei, casei, fiquei. E recentemente, aliás, há uma semana, eu lancei um canal no YouTube, que chama também Bicamodara, porque esse projeto de chamar a Bija para conversar começou com o projeto Bicamodara, que é o quê? É simplesmente trazer mulheres para conversar sobre histórias, sobre coisas que elas fazem que são inspiradoras, ou realmente só a história de vidas delas, já que já pode servir como exemplo para outras pessoas. E aconteceu da Bija ser também especialista, né? Então, ela traz também esse gabarito todo para a conversa. E eu fico lisonjeada mesmo de ter a oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho aqui que o pessoal, eu coloquei uma caixinha de perguntas, recebemos perguntas. E isso, estamos bem animadas. Pompoarismo, incontinência urinária, tantra. Quem ainda não mandou para os amigos, manda essa live, porque a gente vai falar. Isso aqui, gente, não é só para mulher, não, tá? É para homem e para mulher esse papo. Então, Oi, chama todo tia. Minha mundo tia aí. tá dando um oi ali, só dando um oi para ela. É papo para homem e para mulher, viu? Para todo Sim, mundo. sim. Deixa eu só abrir a janela aqui, que você falou de calor, eu comecei até a suar mesmo.
E aqui tá um frio danado, o inverno chegando aqui pra gente, menos de uma semana que é inverno e aí é verão. Pois é. Uma loucura isso, mas enfim, vamos começando então. Vamos começar. Já se apresenta, porque tem um tanto de gente, inclusive olha, a Kátia acabou de entrar lá de Capelinha, que é a minha cidade. Oi, Kátia, Sulamita. Tem um tanto de gente que não te conhece ainda. E eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quem é você? Tá bom, então rapidamente, assim, contando um pouquinho quem sou eu e o que eu faço, né? Meu Sânias, que é meu nome espiritual, é Prem Bídia, podem me chamar de Bídia. Eu trabalho aqui em Belo Horizonte, no Brasil, com terapias corporais. Eu trabalho com tantra, com renascimento, com terapias de respiração, com sexualidade, enfim, com várias ferramentas de autoconhecimento. E por formação, eu sou engenheira ambiental, me formei em engenharia e larguei, né, essa área, larguei essa vida da engenharia quando eu mergulhei no Tantra e vivenciei tanto os meus processos individuais de transformação, de autoconhecimento, como também vivenciei uma imensa vontade de levar isso para outras pessoas, um trabalho de cura, um trabalho de luz, um trabalho de amor. Então, eu optei por largar a área da engenharia ambiental e mergulhar nas terapias corporais, com tantra, com respiração, com renascimento. E estou aí hoje, tanto faço trabalhos individuais, como trabalhos em grupo, cursos, workshops e várias possibilidades aí para quem está numa jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Sim, maravilhoso, maravilhoso. O legal disso tudo, gente, é que a Bíblia vai falar um pouquinho mais, mas assim, o Tantra, às vezes a gente associa ao sexo simplesmente, mas é muito além disso. Então, eu acho legal quando ela fala que ela descobriu uma coisa que funcionou para ela, né? Ela estava super estressada. Uma outra live que a gente conversou, ela estava super estressada na faculdade, realmente assim, esgotada. E o Tantra contribuiu para que ela, né, chegasse a esse processo de renascimento, inclusive, mas essa revitalização toda, a gente entender o nosso corpo, entender como que a energia flui de uma melhor maneira para melhorar em todas as áreas, inclusive no sexo. Mas aí eu queria perguntar aqui para o pessoal qual que é o principal tópico que eles querem que a gente fale hoje, que a gente tem 3 tópicos. Eu, particularmente, tenho muitas dúvidas sobre incontinência urinária. Sei que não é nada fashion, não sexy o tema, mas é um assunto que me dói, assim, perto mesmo, assim, no coração, na família. Tem gente que quer ouvir sobre pompoarismo, né? E eu também sei que uma galera tá interessada no Tantra. Então, mandem aí nos comentários pra gente ter meio até para dosar também, saber se a gente vai falar mais sobre uma coisa ou outra, para atender todo mundo, né? E dar ser bem democrático. A Bruna tá falando que ela quer falar sobre Tantra. Façam 3 lives, cada uma com um tópico aí. A Leite é a melhor solução. Tantra também com a Tânia. Tem mais gente chegando. Então, Ana, só soltando uma curiosidade aqui, o pompoarismo, ele nasceu no Tantra. Ele é uma prática descendente do Tantra. Então, tudo que a gente vai falar aqui também, de alguma forma, vai estar ligada com o Tantra. Até quando a gente estiver falando de pompoarismo, porque ele veio dessa cultura. Tá. Me perguntaram aqui qual é o significado do meu Sânias. Prem Bídia significa semente de amor. Tá bom? Então, respondendo aí a pergunta. E se eu perguntar o que é Sânia, que eu nem sei? Tá, Sânias é esse nome espiritual. O Sânias, ele é como se fosse um novo nome que chegasse para você quando você opta por um novo caminho, por um caminho mais conectado com a sua verdade, com a sua essência, sendo responsável pela sua felicidade. Então, essa iniciação de um novo nome, ela já é muito antiga e antigamente
ela era feita apenas por iniciados, em todo um processo de iniciação longo e complexo. E o Osho, que foi um guia espiritual indiano, né, que é conhecido no mundo inteiro, ele fez um movimento muito bacana de popularizar os sânias, de dizer, não tem que ser difícil, qualquer pessoa pode seguir um caminho de autoconhecimento e ter um símbolo para isso, ter um marco para isso. Então o Osho, ele popularizou muito os sânias, onde qualquer pessoa pode ganhar esse novo nome e ter esse nome como um símbolo de uma nova caminhada. Entendi. Nossa, muito legal. E você recebeu esse novo nome no Renascimento ou não tem nada a ver? Então, geralmente a gente, dentro da dinâmica que eu trabalho com Tantra, a gente faz uma cerimônia de sânias quando a gente tem um evento um pouco maior, um curso de um final de semana, um workshop de um final de semana que a gente tem mais tempo. Então, a gente faz uma cerimônia que é linda, e eu ganhei o meu numa cerimônia dessas, quando foi a primeira vez que eu fui para a comuna e fiquei lá 20 dias. Aí eu participei lá de um grupo e aí teve a cerimônia de sânias, eu pedi para ganhar, né? A gente ganha o nome e aí foi incrível e veio Prem Vidya, semente de amor. Que legal! Isso, para quem não sabe, gente, comuna é um retiro, né, que a Bíblia fez quando ela ainda estava fazendo engenharia lá na UFOP. E ela foi fazer esse retiro, se apaixonou, né? Ela foi inclusive como voluntária na época. Né? Onde que fica, Bija? É em Minas, A mas é comuna fica no sul de Minas, em Itapeva, né? Que foi lá que eu conheci o Tantra. Foi lá o meu primeiro lugar que eu tive contato com o Tantra. ótimo. Gente, olha, eu quero também deixar bem claro que por mais que sexualidade é um assunto que me interessa muito e que eu sei que assim, eu sou estudante, voraz, leio muito sobre essas coisas, eu não sou especialista em nada disso. Tô aqui realmente para fazer perguntas. Eu acho que não tem pergunta nenhuma que é idiota. Então, se você tem uma pergunta que você fala assim, gente, eu não tenho ideia do que essas meninas estão falando, perguntem, não tem problema nenhum, tá? Não tem que ter vergonha nem nada. A gente tá aqui é para aprender mesmo. E, né, enfim, é um lugar seguro para a gente fazer esse tipo de perguntas. E aí, para começar, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Porque é o seguinte, mesmo não sendo, né, especialista, tendo feito Tantra, já ocorreu, no meu caso, com relações, né, uma relação sexual que você termina e o seu corpo inteiro vibra. Isso está relacionado ao Tantra? Sim, total. Isso está relacionado ao corpo, né? O Tantra é corpo. Isso é uma experiência energética. Nós temos no nosso corpo o campo bioelétrico, né? Que é uma variação da nossa energia vital, é uma manifestação energética que nós temos da bioeletricidade que se manifesta por toda a pele, por todas as cadeias musculares. E quando a gente ativa essa energia, ela pode se potencializar até entrar num estado vibracional, onde o nosso corpo ele começa a de fato tremer e a vibrar. Então, como que isso pode acontecer? A partir de uma prática de tantra, a partir de uma prática de respiração, de meditação, de massagem tântrica, de uma relação sexual, através da dança, qualquer atividade corporal e energética que mobilize a sua energia pode te colocar nesse estado vibracional. E muito interessante, Ana, que esse estado ele é altamente curativo. Você pode ter diversas experiências de cura do seu corpo, de cura das suas emoções, até experiências espirituais podem acontecer a partir desse estado vibracional que você experimenta. E nas práticas do Tantra, o que a gente faz é potencializar a energia, potencializar a bioeletricidade para que esse estado seja alcançado. E a partir dele, muitas experiências podem ser, né, possíveis aí. Sabe o que eu acho mais maravilhoso disso tudo? Assim, quando teve a experiência, foi realmente assim surreal. Meu corpo inteiro tremeu. Oi, Mi! Meu corpo inteiro tremeu. Foi realmente aquela sensação de dormência no corpo inteiro. Eu tinha que simplesmente ficar ali deitada, sentindo aquela coisa. Só que o que eu acho mais interessante disso tudo, você falar aí que pode ser curativo, né?
como que a gente pode acessar essas coisas sem nem saber? Porque eu não fazia ideia. Quando isso aconteceu comigo, e aí eu acho interessante também, porque às vezes a gente que está falando de energia, não sei se todo mundo que está aqui nessa live acredita em energia, e talvez a gente, espero que sim, talvez pareça que a gente é tudo apaixonado, assim, que é tipo uma religião. Não tem nada a ver com religião isso daqui. É muito mais, na verdade, uma experiência que a primeira vez que você sente é tão incrível e maravilhoso que você quer contar para o mundo inteiro, que você quer realmente compartilhar aquilo ali, né? Então, assim, Bija, por, tem alguma explicação para isso? Por que, vamos supor, era o parceiro, era você no estado do seu corpo? O que acontece ali para você ter essa experiência tão forte e nem toda relação ter isso, por exemplo? Tá. Bom, eu vou te responder isso, mas só antes mencionar uma coisa aí que você falou assim, não sei se o pessoal aqui acredita em energia. Hoje, para mim, é muito engraçado quando alguém fala que não acredita em energia, porque se você enfiar o dedo na tomada, você vai tomar um choque, e isso é energia. Se você usa o Wi-Fi e acessa a internet e fala com alguém lá no Japão, isso é ondas energéticas. Se você liga a rádio, isso é energia. Então, qual que é a dificuldade? Então, qual é a dificuldade de acessar a energia que está aqui dentro, se você acessa uma energia que vem de fora, né? Que tá aí rodando no mundo inteiro. Então, tipo assim, é tudo energia, né? Então, energia tá aí. É só enfiar o dedo na tomada, se você falar que não acredita, que você vai tomar um choque e você passa a acreditar em energia. E aí, respondendo a sua pergunta... Não, essa energia externa, eu acho que ela é fácil. Ninguém aqui vai falar que não existe. Mas o que é interessante é a gente perceber... Oi, mãe! Minha mãe também entrou aí, ó. Desculpe o atraso, depois te explico. Tá bom, tá tranquilo. Estamos começando agora. Mas a energia, por exemplo, da interna, né? Ela pode começar, gente, aqui rapidinho, falando sobre, por exemplo, o autoconhecimento. Sabe aquele dia que você acorda meio indisposta? Que você talvez não tenha dormido direito, ou que tem alguma coisa te perturbando. Isso realmente, a gente até fala, tô com uma energia baixa hoje. Ou então quando você tá com aquela energia alto astral e tal. E a energia sexual, no meu entendimento, né? Não sei, a Bíblia vai falar aqui, ela também tá muito relacionada a isso, né? Talvez seja por isso que às vezes foi uma relação realmente tão intensa, com uma energia tão elevada, que teve isso, talvez essa conexão ali das duas pessoas, três, não sei que práticas vocês frequentam, mas assim, não, assim, pode ser, né, que tenha sido uma relação um pouco mais intensa ou uma relação que talvez só ali um sexo casual não tem talvez essa energia toda, mas às vezes sexo casual também já rolou umas coisas assim. Claro que sim. Bom, então, a questão da energia corporal, ela é algo natural do corpo, ela é biológica. Qualquer pessoa aqui que consiga se lembrar lá das aulas de quinta série de biologia, quando a gente estuda célula, tem uma energia na célula que é produzida pela mitocôndria. É o que dá vida ao nosso corpo, é o que dá vida para a nossa célula. Se eu não me engano, é 0, sei lá, 9, alguma coisa assim. Se tiver alguém aqui da área de biológicas, pode até confirmar esse número para mim. Mas existe uma energia celular que é responsável pela nossa vida. E quando eu estou falando de bioeletricidade, de energia sexual, é disso que eu estou falando, em aspectos específicos. Mas isso é biológico, isso é comprovado pela ciência. Então, por isso que eu fico brincando. Não dá para a pessoa falar, não acredito. Isso é comprovado pela ciência, isso é biológico, fisiológico. E aí, o que acontece quando a gente fala... Eu ia falar que não sei se a galera da biologia tá aí, mas eu sei que a galera da Austrália tá presente, então obrigada. Eles estão acabando de começar o dia lá, então obrigada pela presença aí, Amanda Paixão. Estamos internacionais aí, Bija. Legal, show de bola. Bom, então, falando aí sobre essa manifestação da energia sexual, muitas coisas influenciam como ela se manifesta. Então, quando a gente vai para uma prática de mobilizar essa energia, seja através do ato sexual, seja através de uma prática do Tantra, uma meditação, uma respiração ou a massagem tântrica, muitas coisas vão influenciar em como ela se manifesta. O seu estado de humor, sim. A sua abertura para você vivenciar um processo onde não há controle do ego.
Então, isso que você vivenciou é uma coisa que diz respeito ao seu estado de abertura, né? Porque quando a gente é muito controlador, né? E vocês sabem do que eu tô falando, quando a gente é Oh, muito controladora e tem uma sim. grande manifestação egóica, um grande controle da mente, é muito difícil dessas experiências energéticas acontecerem, porque a gente, de alguma forma, fica o tempo todo contendo a nossa energia. Isso, Perfeito. isso pode ser, assim, padrões que vêm desde lá da infância. Então, quando a pessoa ela tem memórias traumáticas, ela tem crenças limitantes, ela tem padrões de contenção energética, de contenção emocional e de muito controle, ela limita esse tipo de experiência. Ao contrário, quando a pessoa ela é mais aberta, ela é mais livre, ela é mais solta, ela é mais aberta para vivenciar experiências onde não existe o controle da mente, onde não existe o controle do ego, fica muito mais fácil esse campo energético se manifestar com mais potência, né? Então, Uau. assim, depende de muitos fatores, Não, são mas faz realmente muitos fatores que entram aí. faz muito sentido, porque nessa situação específica, por exemplo, eu estava vindo de um lugar de completa vulnerabilidade. Eu simplesmente me liberei, falei, olha, toma, sou eu isso tudo. Então, perfeito isso daí que você falou. Tipo, realmente faz muito sentido. Então, às vezes a gente realmente se desamarrar, né, desse ego, que é super difícil fazer, se você não tem as técnicas e o conhecimento para chegar nisso, que às vezes o ego ele até te cega para você ver que você não precisa dele, né? Então isso é Sim, uma outra coisa. Mas assim, eu queria, inclusive, quando você está falando da gente da pessoa não tá ali com tanto controle ou disso tá relacionado com o trauma, o pompoarismo, as pessoas às vezes não sabem sobre o Tantra, mas sabem sobre o pompoarismo ou vice-versa. Mas porque o pompoarismo, por exemplo, ele é até recomendado por médicos, às vezes, para tratar de alguma coisa. Inclusive, eu tenho uma amiga que aprendeu sobre o pompoarismo porque ela sofria com vaginismo. Então, ela começou esse processo todo. Explica pra gente um sim, pouquinho como tá. que essa técnica saiu do Tantra e o que o pompoarismo pode fazer para a pessoa. Tá, gente, pompoarismo é um assunto muito legal e é algo muito simples e que todo mundo deveria ter no seu dia a dia como uma prática pessoal. O pompoarismo, ele originou do Tantra, há milênios de anos atrás, dentro de práticas de Maituna, que são as práticas do sexo sagrado, do sexo tântrico. E aí, isso foi passando, né, em geração, isso em alguns países do Oriente é ensinado para as crianças desde os 9, 10 anos de idade, como práticas pessoais, especialmente para as mulheres. Mas aqui no Ocidente, ele ficou mais conhecido depois de mais ou menos 1945, quando um médico, que é o Kegel, ele trouxe isso para um campo da medicina e para um campo da fisioterapia, né? Que aí foi quando ficou mais conhecido. Então, tem Sim, até gente que fala exercícios de Kegel. Exercícios de Kegel e pompoarismo é praticamente a mesma coisa. Kegel é o nome do médico que trouxe sim. isso para cá. Sim, E aqui quais nos são os Estados pontos? Unidos mesmo, o pessoal sempre fala, ninguém sabe o que é pompoarismo, eles só falam Kegel. Tipo, Exercício de Kegel. Que a gente aqui, né, fica portuguesando e fala é, Kegel. Mas eu nem sei sim, qual é a pronúncia certa do nome dele. tá valendo. Enfim, E aí, ó, enfim, para quem quiser depois pesquisar, isso, por favor. Então, olha só, tem os exercícios de Kegel, o pompoarismo, tanto tem práticas para as mulheres como tem prática para os homens. E resumindo, ele tem dois grandes benefícios, que é saúde, que aí é quando a gente fala de incontinência urinária e até incontinência fecal, quando a gente chega numa idade mais avançada, na fase idosa, que isso acontece com muitas pessoas. Então, a saúde é um ponto muito importante do pompoarismo. E prazer, porque sim, tem tudo a ver com prazer. O pompoarismo são exercícios de contração e relaxamento da musculatura genital. Na mulher, né, a gente está falando aí da musculatura do canal vaginal e do períneo.
e no homem também do períneo e também os dois da região anal. Toda a musculatura do assoalho pélvico e da região genital é trabalhada nos exercícios de pompoarismo. Então, quando você fala aí da incontinência urinária, isso é uma coisa que acontece com muitas pessoas. Muitas mulheres já com 30 anos de idade já começam a ter incontinência urinária. Então, imagina quando chega aos 60 anos, aos 70 anos, né? Isso é uma coisa realmente assim que diz respeito à saúde, que é chato, que é desconfortável. E isso acontece por quê? Porque a gente não foi ensinada a trabalhar o fortalecimento dessa musculatura como uma academia, como um exercício de academia, que você vai na academia e trabalha os músculos do corpo. Então, essa musculatura, ela fica flácida, ela fica enfraquecida e ela não consegue mais sustentar esses comandos, né, de segurar a urina, por exemplo. Então, como que resolve isso? Isso resolve com pompoarismo a qualquer idade. Em qualquer idade, as pessoas podem começar a fazer o pompoarismo e resolver esse problema da incontinência urinária, né? É como uma academia, que você faz ali alguns minutos por dia e ao longo das semanas você já vai fortalecendo essa musculatura e vendo o resultado disso. Olha, eu quero falar aqui duas coisas. O Samuel Jardim está falando que ele tem uma clínica de fisioterapia lá em Capelinha, onde eu sei que eles usam, né, os exercícios do Kegels, lá na fisioterapia. Quando eu fiz Pilates, já fazia aquela... A Amanda Paixão tá perguntando para a gente dar um exercício básico para fazer. A gente vai falar sobre isso também, Amanda. Fica aí com a gente. Mas é o seguinte, quando eu fui fazer o Pilates lá, eu tinha, sei lá, uns 20, 21 anos, eu já sofria com incontinência urinária. E aí, as pessoas falam assim, nossa, o que é isso? Sim, eu não tenho vergonha de falar isso, porque, na verdade, é um assunto que me incomoda muito. Me incomoda muito, por isso eu preciso falar sobre ele, porque eu não quero mais viver desse jeito. Só que ao mesmo tempo, e aí é uma das coisas que eu vou fazer a consultoria aqui com a Bija, que eu acho que pode ajudar muitas pessoas, o que acontece? Não significa que eu tenho incontinência, que eu, né, faço xixi na roupa todo o tempo. Não. Acontece em momentos bem específicos. Eu vou falar aqui. Por exemplo, se eu tô na academia ou se eu vou pular corda, aí eu faço xixi. Às vezes, na corrida, né? Eu adoro correr, corri maratona e tudo mais. Acontecia também. Por exemplo, se alguém me faz rir demais, aí faz isso também. Às vezes quando espirra, né? Quando espirra, mais raro, mas já rolou. Com certeza já rolou. E eu percebo o seguinte, a minha mãe, a minha avó, colocando todo mundo na reta, mas eu sei que eu cresci vendo o seguinte, a minha mãe, primeiro, sempre segurando o xixi. Então, sempre que assim, que eu tô atrasada, ou que tinha alguma coisa, aí você tá ali segurando o xixi, aí quando você vê, você já fez até um pouquinho de xixi na calcinha. E que é bem desconfortável, né? E a segunda coisa é quando você vê que né? Tipo, você tá, sei lá, você tá no cinema e ri de um filme, imagina. E aí você faz xixi, você tá com uma roupa desconfortável. E a minha maior dificuldade é que, pelos seus relatos, é quando realiza esforço. O Samuel tá falando, que é fisioterapeuta aí, trazendo informações também pra gente. E aí, o que acontece? Eu sei desses exercícios, por exemplo, da ponte, de você fazer, né? Contrair ali e tal. Inclusive, um dos outros que eu aprendi, você entender realmente quais são os anéis dentro da sua vagina, dentro do seu canal ali, colocar o dedo mesmo, pressionar e tal. Mas aí, bicha, eu sei que você falou que todo mundo pode fazer em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer idade. Na minha realidade, isso não acontece, porque eu não faço os exercícios do pompoarismo quando eu estou dirigindo. Aqui, por exemplo, agora conversando com você. Eu acho que, assim como ir na academia, para mim, o exercício de pompoarismo, ele tem sim que ter um exercício de intenção. Eu tenho que falar, olha, eu vou fazer isso todo dia, então, 10, 15 minutos, e aí eu quero que vocês falem quanto tempo que é necessário.
quais os exercícios que a gente tem que fazer e qual que é a opinião de vocês sobre os aparelhos. Não estou falando da bola de Benoit, do colar tailandês, nem nada, mas assim, tem alguns produtos, inclusive aqui, que falam que você pode colocar ele na vagina e aí você faz uma gamificação, assim, controla com o aparelho do celular quanto de pressão você está colocando na parede pélvica ali, né? Na vagina, enfim, não sei. Enfim, muita coisa. Mas eu queria que você falasse assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Tá, olha só, então, é muito importante cada pessoa entender como que funciona para si. Então, por exemplo, eu sou muito agitada, eu sou muito elétrica. Sempre que eu tentei parar para fazer o pompoarismo, eu ficava entediada e já ficava doida para acabar. Então, eu sempre faço enquanto eu estou fazendo outras coisas, enquanto eu estou dirigindo, enquanto eu estou na fila do banco, enquanto eu estou limpando a casa, eu estou aqui conversando com você e estou fazendo. Mas se isso não funciona para uma outra mulher, tudo bem, não tem certo e não tem errado. Se uma outra pessoa fala, eu tenho que tirar 15 minutos, 30 minutos do meu dia para fazer só o pompoarismo, é isso, é cada um entendendo como é que funciona para si, sabendo do seu corpo. Só que o pompoarismo, ele é um exercício como de uma academia. Se você hoje, você vai ter um certo desafio, porque não existe, principalmente se não tem treinamento prévio, não existe uma consciência corporal para entender a contração dessas musculaturas. Às vezes você sente que não está dando certo, mas aí à medida que você vai fazendo, dia após dia, semana após semana, você vai adquirindo uma consciência corporal, uma capacidade de adquirir força, de adquirir resistência, de aprender a relaxar. E aí esses exercícios, eles vão ficando cada vez mais fáceis. E eu vou te dizer, quando eu dou curso de pompoarismo, eu falo para a pessoa, ela comparar o resultado num tempo de 3 meses, que é mais ou menos o que a gente vê de resultado em academia, porque é o tempo que uma musculatura, ela demora para ela ter ali um fortalecimento que é percebido, né? E o problema e aí, assim, não só nessa disciplina, mas, ô Bígia, e se você fizer o exercício errado? Porque eu já ouvi falar, aí me fala... Então, você tem que ter o acompanhamento de um profissional. Na maioria dos casos, quem tem incontinência urinária ou quem deseja aprimoramento sexual, que daqui a pouquinho eu quero falar sobre essa coisa do prazer sexual com o pompoarismo, para quem tem uma incontinência urinária leve, vamos dizer assim, e busca também o aprimoramento do prazer, um terapeuta, né, que trabalhe com pompoarismo, um terapeuta tântrico, um terapeuta sexual, um sexólogo, ele vai conseguir acompanhar essa pessoa. Mas é importante você ter acompanhamento de um profissional para te ensinar os exercícios e para te auxiliar à medida que tiver dúvidas. Em alguns casos mais graves, Ana, de incontinência urinária, é importante um acompanhamento de um fisioterapeuta pélvico, de uma fisioterapeuta pélvica. Então, em alguns casos mais graves, é importante ir para um profissional que também tem essa abordagem, esse conhecimento da fisioterapia, entende? Então, assim, tem alguns casos que são mais graves, e aí, por exemplo, eu não sou fisioterapeuta, então eu encaminho para alguém que seja fisioterapeuta que vai conseguir ajudar mais aquela pessoa. Agora, se for uma coisa mais leve, os exercícios básicos assim do pompoarismo vão ajudar. Só que é uma disciplina, né? Tanto tem essa pertinência, mas também tem a compreensão de como que é feito os exercícios e precisa do auxílio do profissional para tirar as dúvidas. A Fábia, acho que é Fábia Andrade, eu tô super com você aqui, ó. Ela tá falando, acho a pulsação mais difícil do que a escadinha. Eu concordo 50.000%, mas eu não sei se todo mundo sabe o que é a escadinha e sabe o que é a pulsação, mas eu acho a pulsação muito mais difícil de fazer, de lembrar. E eu já ouvi, inclusive, falar isso, né? Que se você fizer essa pulsação ou o exercício errado, em vez de para cima, fazer para baixo, você só tá piorando o negócio, fazendo com que a sua musculatura mais caia, né? E a teoria da gravidade já tudo vai cair mesmo. Olha, eu não tenho conhecimento sobre isso. O que eu sei é que você contraindo e relaxando, você vai fortalecer a musculatura. E a questão dos anéis, né, que a gente divide o canal vaginal em 3 anéis para fazer a contração,
tanto nos exercícios que a gente ensina para práticas sexuais, a gente ensina contrai 1, 2, 3 e contrai 3, 2, 1. Então não tem problema nenhum fazer contração de 1, 2, 3 e 3, 2, 1, de baixo para cima ou de cima para baixo, porque você está fortalecendo a musculatura. Você está contraindo e relaxando, contraindo, relaxando. Então você está fazendo um exercício ali que é como uma academia para o assoalho pélvico. Tá. Inclusive, gente, para quem não sabe como identificar esses anéis, fica aqui o exercício, é bem gráfico que eu vou falar, mas tirem as crianças, ou não tirem, conversem sobre elas, sobre sexo, quando chegar o momento certo para conversar sobre isso. Mas a primeira vez que eu fiz esse teste para encontrar os meus anéis foi realmente fazer xixi. E aí pegar um dedo ou dois, quantos vocês quiserem, não sei, e colocar realmente dentro da vagina e pressionar. E aí eu percebi que tinham 3 anéisinhos. Aí às vezes é mais fácil, eu sinto que o meu, por exemplo, o de cima, ele é mais firme, o segundo menos e o último menos ainda. Então, eu tento, inclusive com o meu marido, né, por exemplo, depois de uma relação sexual, vamos supor, eu faço o exercício e ele fala, vai lá, me dá o 2, me dá o 3, me dá o 1, para ver qual que é a força e ele me ajuda a mexer mesmo, assim, ver como que tá a minha força, se tá melhorando ou não. Porque eu não sei como que eu faço isso. Estou pensando em comprar esse equipamento que eu falei, né, que ajuda então, Ana, tudo é treinamento, tudo é treinamento. Quanto mais a gente faz, quanto mais a gente treina, mais fácil fica e melhor fica. No pompoarismo feminino, no pompoarismo para as mulheres, a gente tem a utilização dos acessórios. E esse último que você mencionou aí, eu também não conheço. O que eu conheço são os cones, as bolinhas de Ben-Wa, o colar tailandês, isso, esse é o bullet, esse é o cone, isso, você tem bolinha de Ben-Wa aí também? Isso, as bolinhas de Ben-Wa. Esses são os acessórios que as mulheres usam dentro do canal vaginal para o fortalecimento. Esse é o colar tailandês. Isso. Então, quando a gente faz o uso... é quando você já tiver um pouco mais avançado, né? O seu assoalho. Isso. Geralmente, eu recomendo umas 2 semanas só o exercício de contração e relaxamento sem nenhum acessório, para depois começar a introduzir os acessórios e contrair e relaxar fazendo os exercícios com eles. Então, eles ajudam muito no fortalecimento da musculatura. E eles ajudam você... eu quero entrar nesse papo agora. Eles ajudam você a aprender as técnicas sexuais para o prazer na hora da relação. Porque você começa a trazer a consciência para os 3 anéis do canal vaginal, 1 aqui no períneo, 2 no meio do canal vaginal e 3 lá no fundo, perto do colo do útero, e você começa a trazer força e resistência para esses 3 e você começa a poder brincar com o pênis do parceiro. Então você faz exercícios de chupitar, de puxar, de travar, de expulsar. Isso é muito legal para a relação sexual, porque com o pompoarismo, a mulher que pratica pompoarismo, ela vai aumentar a irrigação sanguínea em toda a região do canal vaginal e do clitóris. Então ela vai aumentar ali... deixar os cachorros para fora. Estamos ouvindo mais cachorros do que você. Ai, meu Deus, são lá na rua. Tem nem o que eu fazer, que é lá na rua. Soltar os bichos lá. Vou falar aqui mais pertinho. Então, olha só. Quando a mulher ela treina o pompoarismo, ela vai irrigar com mais facilidade toda a região do canal vaginal e do clitóris. E ela vai ter mais consciência corporal, mais consciência energética. Isso vai aumentar o prazer dela, isso aumenta a qualidade dos orgasmos que essa mulher sente, isso aumenta a sensibilidade, isso aumenta a lubrificação na hora do sexo. E para o parceiro, meu bem, é uma delícia, porque você fica ali brincando nele, ó, apertando, soltando, sugando, empurrando. Então, para o parceiro também é super legal para a conexão do casal, para a troca de prazer do casal. Então, o pompoarismo, além de ser um assunto muito importante para a saúde,
para os prazeres sexuais, ele é muito legal, ele é muito bacana. E prazer é felicidade, né, gente? É bom humor, é cabelo bom, é pele bom, é alegria, né? Então a gente tem Sexo que é falar vida, de já diria prazer. aquela propaganda clássica que sai em tudo quanto é revista, né? Sexo é vida, Boston Medical Group, sei lá, não lembro qual que era. Mas é o seguinte, Bija, falando... Tá, beleza, a gente pode melhorar super a nossa vida sexual, a nossa relação e a do parceiro. Mas e o cara? Quero colocar eles na jogada também pra gente ver o que Tá. o cara pode fazer, qual o tipo de exercício. Me fala sobre ejaculação seca, porque isso é uma coisa que eu aprendi com o Tantra aí, numa das Orgasmo seco. Orgasmo seco. Orgasmo seco, isso. Tá. Sim, sim, tá. Bom, então, da mesma forma que tem o pompoarismo para a mulher, tem o pompoarismo para o homem, que são os mesmos exercícios de contração e relaxamento da musculatura do períneo e da base do pênis, só que não tem os acessórios, né? Porque os acessórios a gente só usa nas mulheres. A não ser que também na relação dos homens homossexuais, eles também podem usar alguns acessórios para o canal anal. Então também tem essa possibilidade. Também para o homem. Sim, tem, mas é para o canal anal, que, né, que aí também tem como fortalecer essa musculatura. Mas quando a gente estiver falando do pênis... Só um detalhezinho, não precisa ser homossexual para colocar coisinhas lá atrás, não, tá, gente? Não, claro que não. Porque há maravilhas, tá? Essa coisa de ficar apontando o dedo pro cara que pede um dedinho... É balela. Então, é prazeroso em todo o homem, para todo o corpo do homem. A próstata no corpo do homem é a glândula, né, que mais tem terminações nervosas. É como se fosse o clitóris da mulher. Então, o homem ele tem aquela região como uma região erógena, independente da opção sexual. Só que aí, falando do pompoarismo, né, ele ajuda muito em questão do fortalecimento da ereção, ajuda muito na ereção, no bombeamento sanguíneo para aquela região. Então, vai auxiliar o homem nas práticas sexuais também, de ter mais controle da ereção e de ter mais controle da ejaculação e também aumentar as possibilidades orgásticas, porque o homem ele pode ter o que a gente chama de orgasmo seco, que é o orgasmo não ejaculatório. Ele vivencia os picos energéticos, ele vivencia o pico orgástico, sem ter a ejaculação. Isso é muito legal para ele e também para a relação sexual com a parceira, porque ele consegue sustentar mais tempo de sexo, ele consegue experimentar o orgasmo sem ter um esvaziamento energético, porque no corpo do homem, a ejaculação é uma forma que o corpo tem de jogar a energia fora, é um esvaziamento energético, é uma diminuição da vitalidade do homem quando ele ejacula. Só que a gente tem aqui na nossa sociedade, no Ocidente, o homem muito viciado no prazer da ejaculação, e a maioria dos homens tem, inclusive, ejaculação precoce ou alguma outra disfunção sexual. Então, esses exercícios de pompoarismo vão trazer uma nova consciência corporal, uma nova consciência energética e vão auxiliar ele tanto a fortalecer a ereção quanto ter mais controle da ejaculação e sentir mais prazer. Não, e isso, alguém lá no início falou sobre Kundalini, e é engraçado que a primeira vez que eu fui falar Kundalini, acho que eu falei Kunalingo, e aí foi tudo errado. Kundalini. Outra coisa. Eu falei, oh meu Deus do céu, mas tudo bem. Mas a questão da respiração, por exemplo, é uma coisa que eu acho super, assim, mais prática e palpável do cara tentar. Porque, além de estar aqui comentando, que é difícil você convencer o seu parceiro, às vezes, né? Às vezes a pessoa não tem a cabeça já preparada. Eu geralmente converso com todos os meus amigos homens e falo assim, meu amigo, se você nunca gozou pela próstata, se você não teve um orgasmo, né, ali, eu não sei o que você tá perdendo muita coisa e tal. Mas, assim, a respiração é talvez uma coisa mais fácil de falar pro cara fazer. Então, Ana, mas a respiração, ela tá em tudo. Quando a gente ensina pompoarismo, o exercício básico de pompoarismo é junto com a respiração. A respiração, ela sempre tá ligada a tudo, ela é sempre a base, ela é sempre o mais importante de tudo. Sim. Todo o controle, né, da energia. A gente inclusive, a gente fez uma live com a Perla falando sobre respiração,
que a respiração mudou minha cabeça. Pensar que a respiração não é só horizontal, mas ela também é vertical, né? De diafragma aqui e subindo até a narina. Assim, é maravilhoso a gente entender um pouco mais sobre realmente a respiração. Uma das perguntas que a gente recebeu foi sobre como a massagem tântrica auxilia no tratamento das couraças e traumas. Foi a Tânia Santos Legal. que fez essa pergunta. E aí Sim. eu falei, o que é couraça? Nunca ouvi falar isso. Tá, couraça muscular foi um termo desenvolvido pelo William Reich, que foi um médico, cientista e um cara incrível para as terapias corporais que a gente tem hoje no Ocidente. Ele foi um discípulo de Freud, só que quando Freud foi para o lado da psicanálise, ele veio para o lado do corpo. E aí, qual que é o principal, para o pessoal entender o que é couraça muscular e como dissolver isso? À medida que a gente vai sendo educado numa sociedade altamente repressora, nós começamos a criar neuroses e condicionamentos emocionais, repressões emocionais que se acumulam no nosso corpo, nas nossas musculaturas. E isso cria um enrijecimento da musculatura, que foi o que o Reich chamou de couraça muscular, através de 7 segmentos do nosso corpo, do alto da cabeça até a pelve, até o períneo, né? Então, por exemplo, já viu aquele cara com peito de pombo, duro, sabe, assim, ó, peito estufado, que nem mexe? Aquilo é uma couraça muscular, é a couraça desenvolvida aqui no peito. Então, a gente pode desenvolver couraças musculares em várias áreas do nosso corpo, do nosso tronco. E aí, não só a massagem tântrica, como a terapêutica tântrica, as terapias corporais, elas vão criar uma dissolução dessas couraças musculares a partir de um processo de libertação energética, de libertação de conteúdos internos. Então, à medida que a gente vai respirando, respiração sempre, gente, respiração sempre em tudo. Então, à medida que a gente vai respirando, vai permitindo a expressão dos campos energéticos do nosso corpo, vai movimentando a nossa energia de base, a nossa energia vital a partir da massagem tântrica. A gente começa a lidar com uma inteligência energética, com uma sabedoria corporal que vai em busca do equilíbrio. Então, o que está preso, o que está armazenado, criando a couraça muscular, faz um movimento de vir para fora, um movimento de libertação e um movimento de dissolução dessas couraças. Então, por exemplo, é muito comum quando alguém está numa sessão de massagem tântrica ou de terapêutica tântrica, acessar uma emoção e começar a chorar. E às vezes a pessoa nem está entendendo por que ela está chorando, aquilo não está passando pelo campo da mente, do racional, mas ela está liberando um conteúdo, então ela está passando por esse processo de libertação, de liberação e dissolução das couraças musculares. Isso é um processo de cura. A pessoa termina esse processo muito mais livre, muito mais leve, muito mais plena, com muito mais energia para a vida e para o prazer. Porque essa energia, essa couraça, ela contém a nossa energia. Então, ela contém os nossos prazeres, os nossos fluxos energéticos e os nossos fluxos emocionais. Eu fico pensando será que essas couraças não foram criadas, inclusive, nesses momentos traumáticos, como um mecanismo, talvez, de defesa do nosso corpo, né? Que sim. se enrijeceu, porque imagino, né? Quando acontece alguma coisa que a gente tá com medo, sei lá, a gente já fica mais tenso ali. Sim, então, realmente... é um mecanismo de sobrevivência, é um mecanismo de defesa, sim. Porque se aquele ser, ele se vê num ambiente que pode trazer dor para ele, que pode assustar ele, que pode trazer sofrimento, ele vai se fechar para aquilo. Então, é um sistema de defesa de se fechar para aquilo que está vindo. Então, a gente tem até 2 movimentos. Tem o movimento do que vem de fora, como também tem o movimento do que vem de dentro, de algo que ele está sentindo e ele reprime com medo de como aquilo vai ser expressado, ou interpretado, ou levado, né, por quem é a autoridade ali, os pais, enfim.
Então, é um sistema de defesa, sim. Só que da mesma forma que esse sistema de defesa, ele impede o sofrimento e a dor, ele também impede o prazer, a alegria e o êxtase. Então, nas terapias corporais, a gente vai muito nesse ponto, né, de dissolver essas couraças, porque é todo um fluxo energético de prazer que está sendo impedido. É um fluxo de vida que está sendo impedido. Quando você falou, né, que as couraças são... que antes que esse profissional, eu não lembro o nome do médico, que você falou que trouxe isso para cá. O Reich. Reich. Ele trazer isso assim, como que a gente está percebendo, esse bloqueio. Eu tenho amigas, por exemplo, que dizem que elas só conseguem ter um orgasmo na relação. Entendeu? É ali, ó. Se eu gozei uma vez, acabou pra mim, a relação não existe mais. E aí eu fico pensando, será que teve alguma coisa que rolou para ela achar que aquilo ali já acabou? Então toda relação ela já vai pensando naquilo? Será que isso também pode ser, né, um mecanismo ali que criou essa limitação, esse bloqueio? Sim, sim. Então, essa questão aí da mulher ela ter um orgasmo e não querer mais, ela tem muitas coisas aí por aí, né? Primeiro que a mulher ela não aprende a treinar a musculatura, né, intravaginal, a musculatura genital e o clitóris. Então, depois de um orgasmo, ela experimenta uma sensibilidade. O clitóris fica sensível, a energia dá uma caidinha ali, ela já não quer mais. Só que isso é uma limitação. Se ela continuar sendo estimulada, ou por ela mesma, ou pelo parceiro, a energia dela volta a subir e ela pode ter outro orgasmo, e outro orgasmo, e outro orgasmo. Uma outra coisa que pega também é o emocional por trás disso, porque a gente vem de muitas crenças de que sentir prazer e se conectar com o corpo e ter relação sexual é algo errado, é algo pecaminoso, é algo sujo, que você tem que fazer escondido, que não pode, papapá. Então, quando a gente está excitado, quando a gente está com tesão, é como se a gente estivesse bêbada. E bêbados também, isso vale para o homem e para a mulher. E a gente desliga algumas sinapses nervosas do nosso cérebro, e a gente desliga algumas sinapses de que dizem respeito a valores e a morais e tal, e essas coisas. Então a gente começa a se entregar para aquilo. Só que uma vez que aquilo passa e a energia dá uma caída, aquilo volta, e ela pode acessar o sentimento de culpa, o sentimento de vergonha, o sentimento de medo, vulnerabilidade, intimidade. Então ela para porque ela já não quer mais, porque ela veio com uma sensação que não está agradando. Então, tem um emocional por trás disso. É por aí. Mais alguma pergunta? Faz muito sentido isso que você falou. Só uma coisa. Quando você estava falando da lubrificação para o pompoarismo, a pergunta é relacionada à menopausa e lubrificação. Pode ajudar também o pompoarismo mulheres em menopausa a garantir a lubrificação da vagina? Ajudar, ajuda. Ajuda sim, mas a gente tem que considerar muitos fatores. O histórico dessa mulher, se ela está tendo reposição hormonal. Então, assim, quanto antes a mulher ela começar esse treinamento, mais ela vai chegando na menopausa e numa fase de uma idade mais avançada, preservando algumas questões da saúde sexual dela, né? Mas mesmo que ela não tenha feito antes, ela pode procurar um terapeuta que trabalhe com pompoarismo ou um fisioterapeuta pélvico para começar a trabalhar essa questão e começar a começar a recuperar essa lubrificação vaginal. Perfeito. Gente, tem mais alguma pergunta? Mandem aí se tem alguma coisa que a gente não falou que vocês queriam saber. Seja sobre pompoarismo. Nós temos mais 5 minutinhos. Ou sobre incontinência urinária. Quero agradecer e, inclusive, lembrar o pessoal em Capelinha, se alguém tiver interessado, vai ser um merchanzinho, tá? Mas se alguém tiver interessado, não exatamente esses produtos, eu não sei quais exatamente a Sulamita tem, mas ela é uma profissional que trabalha com isso lá no Brasil, lá em Capelinha, e ela tem esses produtos. Para alguém que estiver interessado, né, no colar tailandês, no Benoit, enfim. A Leide está perguntando, só isso? Só isso? Acho que eu falei que
Acho que eu falei que tem mais 5 minutos, é isso? Ah, É porque a gente tem que fechar a live antes de 1 hora. Ana, deixa eu passar então só um exercício mais básico sim. aqui de pompoarismo e a gente encerra, tá bom? Beleza. Então, Então, olha só, tanto para homem quanto para mulher isso vale, tá bom? Qual que é o exercício mais básico que eu posso passar para vocês? Vocês vão fazer uma respiração abdominal, então você vai estufar o abdômen quando você inspira, enchendo a barriga de ar, e na expiração voltando com a barriga para dentro. Então você inspira, enche o abdômen, e quando você expira e solta o ar, você contrai. Você puxa a musculatura para dentro. Os homens, eles vão ter a sensação como se eles puxassem o pênis para dentro do corpo. E a mulher puxando o períneo como se ela fechasse ali o primeiro anel do canal vaginal, como se estivesse segurando o xixi. Aquela sensação que, como se você estivesse interrompendo o xixi. Então, inspira, abdômen, vai lá na frente, expira, contrai o abdômen e puxa na expiração. E aí, quando você inspira, você relaxa, e você pode fazendo isso acompanhando a sua respiração. Inspira, expira, contrai, inspira, relaxa. Expira, contrai, inspira, relaxa. E você vai fazendo isso. Contrai e relaxa, contrai e relaxa. O ideal é que a gente tire pelo menos uns 15 minutos do nosso dia dedicando a algum exercício de pompoarismo. E fazendo isso diariamente, ou um dia sim, um dia não. E aí você vai fortalecendo essa musculatura. Em algumas semanas você já vai sentir diferente. E aí, para avançar, é legal fazer um curso, viu, Ana? É legal escolher um profissional e fazer um curso presencial, fazer um curso eu já fiz online. online, mas eu acho que o presencial, depois que o Presencial é coronavírus legal. muito É legal fazer presencial, assim, é realmente um diferencial. Então, para quem está aqui em Belo Horizonte, a gente faz curso aqui em BH na Caia Terapias, que é o espaço que eu trabalho. Então, depois, se você quiser olhar aí na Califórnia também, né, Ana, algum lugar para você indicar para as meninas daí. Então, é sempre bacana você ter um acompanhamento de um profissional para tirar as dúvidas, tá bom? Eu também dou esse curso, aqui em BH, na Caia, tá bom? Ó, e a Fábia tá falando, é bom fazer o contrário da expiração também, né? Você pode fazer os dois, assim, mas é porque quando você expira, para vocês entenderem, quando você expira, o seu diafragma ele sobe, porque ele está empurrando o pulmão para tirar o ar do pulmão. Então você está fazendo o movimento favorável do seu corpo. Você está puxando a musculatura, sendo que o diafragma está subindo. Então fica mais fácil, entende? Principalmente para quem está começando, fica mais fácil fazer desse jeito. Ana, 2 minutinhos aqui, a gente vai ter que encerrar. Vou convidar todo mundo, então, para acompanhar a Bija, o Instituto Caia, em BH. Tá fazendo esse trabalho maravilhoso de autoconhecimento. Se vocês estão nessa jornada do autoconhecimento, lá no Bicamodar, a gente começou hoje no canal no YouTube, uma série sobre o autoconhecimento. Vou deixar aqui de sugestão de leitura, a gente pode colocar depois como na descrição da live. Esse livro aqui que me introduziu realmente para todo esse caminho. Vou te pedir, Bija, vou te agradecer primeiro, né, por todo o seu tempo e contar tudo isso pra gente. Se você puder, quando encerrar aí a live, colocar em salvar este vídeo, né, fazer o download do vídeo e depois você consegue subir a live para o seu IGTV pelo computador, que aí dá 1 hora de live, beleza? E aí você consegue mandar pelo WhatsApp, sei lá. Vamos tentar. Beleza, vamos tentar. Ana, gratidão. Gratidão a todos os presentes. Obrigada. Tá bom? Um beijo, beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, até a próxima. Obrigada Obrigada pela presença. Tchau.